E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Barros, eu faço parte do coletivo Utopia Brasileira e hoje nós vamos falar sobre a briga que o Eduardo Bolsonaro comprou com o governo e com o povo chinês e que pode trazer sérios problemas para o Brasil. Nos últimos 2 dias, o Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente da República Jair Bolsonaro, ele fustigou o governo e o povo chinês por conta da pandemia mundial do coronavírus. Ele falou que a China foi a originária do coronavírus e que fez isso de maneira deliberada. Isso soou como uma ofensa grave para a representação chinesa no Brasil. O chanceler da China aqui no Brasil, ele ficou extremamente ofendido e reivindicou do Itamaraty que tivesse um pedido de desculpas formal pelas palavras do Eduardo Bolsonaro. O que o Eduardo Bolsonaro fez não é uma atitude impensada, não. Isso é deliberado. Isso já aconteceu várias vezes dentro do governo Bolsonaro. Damares Alves já fez, Abraham Weintraub fez e o Carlos Bolsonaro, filho 03 do presidente, é recorrente nesse tipo de prática. O que foi feito foi jogar uma cortina de fumaça nos problemas do governo brasileiro, que vem perdendo cada vez mais apoio popular. E isso ficou refletido nos panelaços que houveram essa semana em todas as cidades brasileiras. O que está acontecendo é o seguinte: o governo Bolsonaro ele está completamente nas mãos do ministro da Economia, Paulo Guedes, e em quem o financiou para colocar lá nos grandes conglomerados financeiros internacionais. Aqueles que se utilizam dos países de capitalismo dependente para poder garantir os seus lucros. Enquanto os países socialistas eles dão respostas efetivas para a pandemia do coronavírus e os países de capitalismo central eles recorrem ao estado de bem-estar social para poder garantir a sua população, aqui o Paulo Guedes está fazendo exatamente o contrário. Ele está minando ainda mais a economia brasileira para implantar um ultraliberalismo, ou seja, fazer com que os pobres continuem pagando cada vez mais a conta da crise financeira que ele mesmo está criando. Porque se existe um problema na economia brasileira, esse problema foi gerado a partir do momento em que as pessoas foram perdendo mais direitos. E aí o que acontece com essa situação do Eduardo Bolsonaro a atacar o governo chinês? A China é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. É um dos principais investidores no país. Caso a China resolva retaliar o Brasil, a gente sair de um cenário de crise para um cenário de completa paralisação da nossa economia. Porque a China tem investido muito no Brasil, tem feito acordos bilaterais, tem garantido que muita coisa caminhe no Brasil por conta dos seus investimentos no mundo todo. E por conta disso a China também se tornou um grande credor do Brasil. Se a China resolver cobrar o Brasil não vai ter como pagar. Principalmente nesse momento em que as nossas reservas cambiais elas estão sendo detonadas pelo Paulo Guedes para poder garantir o mercado financeiro. Já torramos bilhões de reais na nossa economia para garantir que as bolsas não sofram uma quebra definitiva. Já torramos bilhões de dólares para garantir que o dólar não dispare alucinadamente e mesmo assim já perdemos 40% do valor de mercado da nossa bolsa e o dólar já subiu 25% em 2 meses. Estamos saindo de um cenário nesse momento que é de uma crise branda para forte para um cenário de completa estagnação. E aí, o que nós, como Utopia Brasileira, desejamos e recomendamos nesse momento? Que a economia brasileira seja investida, que o dinheiro que está parado, que está rendendo nos fundos internacionais, dinheiro que pertence ao povo brasileiro, ele seja reinvestido nesse momento para o povo brasileiro, para garantir as necessidades do povo brasileiro. Porque se o povo brasileiro não puder dispor desse dinheiro num dos momentos de maior crise mundial, não há necessidade da gente ter essas reservas internacionais. As reservas internacionais, elas servem
para garantir o povo brasileiro. Valeu e um abraço.